queridos ouvintes, estamos começando mais um episódio de História na Escola Odina de Paulo Ribeiro, onde a gente vai falar de temas interessantes e relevantes para todo mundo de uma forma descontraída e informativa. E hoje, a nossa convidada especial, Agna. Oi, gente. Meu nome é Agna, eu sou do primeiro ano 3 e hoje nós vamos falar sobre a Guerra de Canudos, né, mano? Pois é, sobre a Guerra de Canudos hoje, que foi um dos principais conflitos que marcaram a história e o período entre a queda da monarquia e a instalação do regime republicano, certo? Certo. E ele aconteceu em 1986 a 1987 de outubro, no sertão da Bahia, em uma fazenda improdutiva, ocupada por Antônio o Conselheiro e seus mais de 20 mil seguidores. Meu Deus do céu. Muitas pessoas, né? Pois é, teve caráter messiânico por conta das pregações e boatos que ele fazia. Pois é. Vamos botar lá algumas curiosidades. O nome verdadeiro dele era Antônio Vicente Mendes Maciel, né? Ele nasceu em 1830 e morreu em 1897, certo? Uma curiosidade muito interessante sobre a morte dele é que ele foi morto e ninguém sabe o porquê, né, da morte dele. Aí diz que pra envergonhar ele e tal, e sim, sabe? Falaram que foi de uma desinteria. Estranho. Mas ninguém sabe se isso é certeza, né? Ou foi só pra degrimir a imagem dele. Já outros historiadores dizem que foi um ferimento que não foi identificado, né? E depois da morte dele, ainda pegaram, desenterraram ele e decapitaram a cabeça dele. Uai! Depois de morto, desenterraram ele e decapitaram a cabeça do cara. Tá, muito bem. Ele era professor primário, comerciante e advogado. Só isso. E também uma curiosidade muito legal, vem aqui que eu acabei de ver, é que ele... Foi corno? Ele não foi corno, gente. Ele pegou e essa mulher traiu ele com outro cara e foi-se embora. Então ele passou por um período muito triste assim na vida dele. Que ele pegou, sofreu essa decepção, desilusão amorosa, entendeu? E foi daí que ele começou a perambular pelo sertão, Isso, né? Foi formando as igrejas, os cemitérios, tudo que ali acontecia e tal. Ele era, tipo, não um semideus, mas, tipo, no sertão, como não tinha várias pessoas, né? Ele foi fazendo essas coisas. E nessa, ele ganhou mais de 20 mil pessoas com ele, seus seguidores. E tá aqui que eles eram fanáticos por ele, né? Tipo, pelo que ele apregoava, pelo que ele falava e tal. E pelo caminho ele teve esses seguidores fanáticos, né? Ele tinha muitos seguidores porque ele pregava a salvação dos pobres e humildes, né? Por isso que ele tinha muita gente. Seguidores. Pois é. Por causa dessas pequenas coisas que ele fazia. E pelo caminho ele construiu um arraial no Belo Monte, cidade de Canudos. E aí que começou o bagulho doido. Aí que começou essas coisas. Era uma fazenda abandonada no sertão da Bahia. Aí, nessa onda toda, teve a igreja que não tinha aprovado o comportamento dele sobre o regime republicano. Foi quando deu essa guerra, porque a igreja e o regime republicano não podia... Ele não queria que ajuntasse, porque ele era contra várias coisas que o regime não aceitava, entendeu? Por isso, houve a Guerra de Canudos. E... também dá pra gente citar aqui que foram 4 tentativas, né? Foram 4 tentativas de morte contra o povo de Canudos, entendeu? Aí foi a volta da monarquia e em seguida foi uma ameaça que eles tiveram e nessa ameaça eles pegaram e na 4ª tentativa eles conseguiram matar todo mundo num bombardeio. E foi assim... E nesse período, a comunidade de Canudos começou a incomodar diversos setores de classes. Tipo, todas as classes sociais, tudo que... E porque a religião era isso, entendeu? Incomodava vários... Até hoje, né? Ninguém
aceita tais coisas que acontecem dentro de uma igreja. E ele era contra várias outras coisas, tipo, ele foi contra a segregação entre o Estado e a igreja. E a criação de casamento. Entendeu? Casamento nacional. E teve vários conflitos, várias coisas que teve a cooperação para a morte dele e para a guerra de Canudos. Né? E nessa morreram mais de 25 mil pessoas. 25 mil pessoas morreram nessa guerra. Quase todos, né? Quase todos. Todas as pessoas. Calma aí. A gente teve... A produção jogou aqui. A produção jogou aqui Ele... O conselheiro incomodou a igreja e os republicanos. Muito obrigada. Obrigada, professora, pela dica. E ele foi a favor da monarquia, entendeu? Muito obrigada. Muito obrigada pela dica. E vamos para o quadro que eu amo fazer com os nossos convidados, que é perguntinhas. Como Vai. a nossa querida professora e coordenadora desse projeto preparou para a área. Preparada? Pararam. Eu adoro isso. Fazer as Vamos perguntas. lá. Primeira pergunta. Por que tu achava que a comunidade que habitava Canudos incomodava a igreja e os latifundiários? Pelo fato desse conflito entre a república e a igreja e... Tá faltando alguma coisinha, pera. Tem um nome... Não, eu quero lembrar o nome que fala. Ele era a favor da monarquia. É verdade, verdade. Aí por isso teve esse conflito todo, por isso que incomodava, entendeu? Vamos para a segunda pergunta. Vai. Ah, que legal. Quantas pessoas morreram nesse massacre? 25 mil pessoas. 25 mil pessoas. E o engraçado é que foram 25 mil pessoas que morreram. Ah, sim. Com 5 mil só. Não era nem o dobro, eu acho. Eram 5 mil contra eles. Contra eles. Contra os canudos. E mataram eles. Aí, mas porque foram com canhões, Tem armas. Né? armas apropriadas que deu essa guerra. E foram 25 mil pessoas que morreram. Você quer falar mais alguma coisa? Sim, um fato muito interessante, uma curiosidade que coisa assim, é que nesse período todo, o jornalista Euclides da Cunha cobriu a Guerra de Canudos, né? Ele fez essa matéria. Ele era correspondente do Jornal do Estado de São Paulo. Ele era da Folha de São Paulo. E nesse relatório que ele fez, nessa cobertura que ele fez sobre a Guerra de Canudos, ele criou o livro Os Sertões, que ele é muito bom, muito interessante, que relata esse fato histórico, né? Porque é um fato histórico que é foi um dos principais conflitos, né? Que marcaram a Dica história. de vestibular, hein? Leiam Isso. Sertões. Dica de vestibular pra vocês aí, galerinha. Aí ele coisou esse livro e tem um filme também muito bom que eu indico pra vocês, que também é Canudos. Pra quem gosta de história, de curtir, né, sabe? Que história é muito bom falar sobre as histórias, o que aconteceu na Guerra de Canudos, e filme sempre é bem legal, mas o livro também é muito bom. Aí tem esse livro aí, Os Sertões, que foi criado em 1902, que foi o Euclides da Cunha que fez. Isso é muito bom. E foi isso. Então, eu agradeço a presença. Obrigada. Muito obrigada pelo aceitar o convite. Eu que agradeço. Essa aventura muito louca. Você quer deixar um recado para os ouvintes? Só isso. Estudem, galera, que isso daqui vai cair no vestibular. Então, um brinde? Um brinde. Muito obrigada por ter assistido.